Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para o dia 21 de novembro. Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Então Pilatos entrou novamente no palácio e mandou chamar Jesus e o perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu sabiamente: Esta pergunta vem de suas próprias palavras? Ou perguntas isso porque os outros falam de mim? Pilatos então falou: Por acaso eu sou judeu? Foi o teu povo e os sacerdotes principais que te entregaram a mim. O que fizeste para esta gente? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, aqueles que me seguem lutariam por mim quando fui preso pelos líderes judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu novamente: O Senhor diz que sou rei. Eu nasci para isso e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos aqueles que ouvem a voz da verdade, ouvem a minha voz. Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos refletir sobre o Evangelho de hoje, que fala sobre a realeza de Jesus. A proclamação da realeza de Jesus deve ser entendida a partir do projeto do reino de Deus anunciado por ele. Os modelos mentais do homem daquela época não ajudavam a compreender a condição de rei aplicada a Jesus. O reino de Jesus não depende de nada deste mundo, e sim do simples querer do Pai. Só que os homens daquela época, quando Jesus falava que era rei, não era deste mundo que Jesus estava falando, só que os homens não compreendiam. O conceito de rei para o homem comum daquela época era aquele que sentava no trono e herdava uma grande quantidade de terras, tinha escravos e tudo mais. Jesus não falava desse tipo de reino. O reino de Jesus é o reino do Pai. E por ocasião da paixão de Jesus, as autoridades judaicas apresentaram-no como alguém subversivo, alguém que veio destruir a ordem dos homens daquela época. Afinal de contas, outra pessoa dizendo que era rei, as outras pessoas todas falando que Jesus era rei, assustava o rei dos homens. O rei dos homens achava que Jesus vinha para tomar o reinado deles, e não era nada disso. Ninguém entendia a palavra reino que Jesus falava. Todos os homens daquela época achavam que Jesus queria tornar-se rei dos judeus para se apossar de tudo que os reis daquela época tinham, propriedades, escravos e tudo mais. Não, Jesus foi apresentado como alguém que veio deturpar a ordem e que tinha o ideal de tornar-se rei dos judeus, libertar o povo da opressão romana. Então tudo foi confundido. Os reis daquela época achavam que Jesus queria o reino material, mas não tem nada a ver com isso. Esse fato, para os imperadores romanos da época, era um insulto. Todo mundo achava que Jesus queria destronar o rei, mas o reino de Deus era muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Jesus se recusou a apresentar como um concorrente de Pilatos até. Ele mesmo falava que o meu reino não é daqui, para Pilatos entender que Jesus não queria a posição de rei material, rei terreno que Pilatos tinha. O termo reino tinha para Jesus um significado muito diferente daqueles que os romanos davam.
né? Que era o conceito de reino tradicional, entendido pelos homens. Só que o reino de Jesus está sob o comando do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja ver todos os seus filhos aqui na terra vivendo em harmonia, vivendo em comunhão, em fraternidade. O reino de Deus é um reino de verdade, é um reino de justiça, pois nele não se admite nenhuma espécie de marginalização, nenhuma espécie de opressão. Tampouco o verdadeiro reino de Deus não admite que ninguém recorra ao ódio, à raiva, à mentira e à vontade de enganar os outros para se sobressair, para ter vantagem. No reino de Deus, autoridade é serviço. No reino de Deus, quem é grande se faz pequeno. Para ser o primeiro, é necessário tornar-se o último. A violência e o ódio no reino de Deus não tem lugar. Quem quer fazer parte do reino de Deus deve saber perdoar, estar sempre disposto a se reconciliar com o outro, viver em harmonia. Este é o reino que Jesus falava. Este é o reino que Jesus implantava. Veio para implantar na história humana que os homens daquela época não compreenderam. Ninguém entendeu nada. Todo mundo achava que Jesus dizia que era rei e que queria pegar o reino dos reis que já existiam, mas não tinha nada a ver com isso. Para nós vermos a falta de compreensão dos homens daquela época. Os adversários de Jesus temiam perder um poder que Jesus nem queria, que era o poder das coisas mundanas. Os inimigos de Jesus estavam realmente muito longe de poder compreender. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão, servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.